Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Finance Talks. Aqui é o Arthur Horta, apresentador desse podcast que você já ouviu e já conhece. Se você não ouviu, vem comigo, meu caro investidor, minha cara investidora. Nós vamos seguir juntos aqui para tentar entender o que aconteceu com essa bolsa. Que loucura! Já são 2 meses de queda que a gente não aguenta mais, não tá fácil. Mas, como diz Luiz Stuhlberger, grande gestor, quando a gente chega no fundo do poço, ainda tem um alçapão. Então é por isso que a gente trouxe um especialista hoje em finanças públicas. Afinal, todos os dias que a palavra precatório ou então reforma do IR apareceram no noticiário, a bolsa caiu. Essa é a verdade. Nosso convidado é assessor especial na Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, formado em economia na UFMG e sabe tudo sobre finanças públicas. Tem uma carreira brilhante. É um economista sensacional. Quem entrevistou ele foi a Irene, nossa co-presidente, e o João Vitor, que é diretor de RH aqui do FMG Finance Club. Eu vou deixar vocês ouvirem essa conversa então, onde eles vão detalhar tudo sobre finanças públicas e logo depois da vinheta, Guilherme Tinoco vai se apresentar para vocês. Um abraço! I love volatility. 30 dias de cadeia, o ficado aplicado pré no dia número 22, de hoje até o fim eu escolheria 30 dias de cadeia. A bolsa ainda não está em circuit break, ela está com 12 de queda, ligou o circuit breaker. I want to short the housing market and never bet against America. Where does it come from? Do you just print it? You print it digitally. Tem grande oportunidade para perder dinheiro todo dia também, né? Cara, o mercado é foda. Se eu compro, o mercado cai. Se eu vendo, o mercado só é uma desgraça. Isso aqui é trabalho de profissional. Então, eu, na verdade, sou de Belo Horizonte. Então, como a maioria de vocês aí do Finance, né, os ouvintes, eu acho que do Brasil inteiro, mas sou de Belo Horizonte e sempre quis fazer economia, então era uma coisa que realmente eu queria, assim. E gostava do mercado financeiro, de ver as notícias assim, de bolsa na televisão, né? Na época, aqueles pregões que cheio de gente ali com telefone, né? Não entendia muito bem, mas achava legal. E esse olhar para a economia mundial, né? Que é uma coisa que associava também matemática, história, conhecimento assim, dos países. Então, isso me levou para a economia. Eu fiz na UFMG, aí me formei em 2007 e sempre com interesse mais macro, na macro, né? Macroeconomia. Na época eu fiz estágio na empresa júnior da UFMG, mas era uma coisa assim, até mais de negócios, então não era tão a minha praia, mas ao longo da faculdade eu fiz alguns cursos de mercado financeiro. Lembro que eu comprei a minha primeira ação no começo da faculdade, era uma ação acho que da Telemar, se não me engano. Cheguei com dinheiro, assim, dinheiro pouco, né? Cheguei no escritório da Rita Mundim aqui, que tinha uma corretora ali na Savassi, no prédio do McDonald's, e enfim, gostava disso. E quando terminei a faculdade, queria fazer o mestrado em economia, porque eu achava que não dava para entender macro só com a graduação. Então, fiz a prova da ANPEC, fui para São Paulo, né, entrei na USP, fiz o mestrado lá, excelente, foi uma experiência muito boa e acho que é sempre válido, sabe? Isso é quem sou eu para dar conselho, né? Mas eu acho que para os mais novos é sempre bom passar um tempo em São Paulo, ter uma experiência dessa fora, porque você abre muito o horizonte, né? Então, para quem é de cidade menor, sempre vale uma experiência. Você realmente conhece gente do Brasil inteiro e conhece, né, o centro financeiro ali das decisões, tudo do país. Então, a experiência do mestrado foi muito boa. O mestrado em economia ele é muito puxado, para quem não conhece, né, ele é muito forte, a dedicação exclusiva e tudo mais. Mas, enfim, sobrevivi e fiz a minha dissertação já em finanças públicas, que é um tema que eu gostava, né, dentro da macro, assim, gostava de política monetária e contas públicas, acabei fazendo uma dissertação sobre isso.
E ali a gente já está falando de 2010, mais ou menos, uma época que tinha muito concurso bom, né, assim, a nível federal para economista, então era Banco Central, Tesouro, BNDES. Eu até, minha ideia era trabalhar no mercado financeiro, como economista, né, mais na área de macro research mesmo. Mas, enfim, acabou que era uma época que concurso de posições interessantes, que pagavam bem, então passei no concurso do BNDES e achei interessante a ideia de morar no Rio, né. Então, mudei para o Rio, comecei a minha carreira finalmente, né, trabalhando, depois de ter estudado, graduação, mestrado, comecei a minha carreira no Rio de Janeiro, no BNDES, e ali, com o tempo, eu peguei uma posição na área de pesquisa macroeconômica, que era a área que eu queria ir mesmo, e aí comecei a acompanhar, né, inflação, dados de atividade, e aí dados de contas públicas que eu já gostava, aprofundei um pouco mais, acho que ajudou era uma época em que o BNDES, ele era para o bem e pelo mal, né? Mas ele era um ator relevante na política econômica, principalmente em contas públicas, porque o Tesouro emprestava dinheiro para o BNDES emprestava para as empresas, e enfim, então com essa questão fiscal era muito forte no BNDES, então me fez estudar ainda mais. Então, fui me especializando, se assim posso dizer, em contas públicas e conjuntura macro, mas, por final, a gente, na área macro, trabalhou com o Fábio Jambiage, que era um funcionário do banco que a gente já admirava muito, ele não estava na pesquisa econômica, mas ele veio para a pesquisa econômica e fizemos várias parcerias lá para escrever sobre contas públicas e tudo, uma excelente referência para mim. E aí, em 2019, já estava fazendo, né, esses estudos, às vezes texto para discussão, etc., artigos para jornal, e aí eu fui convidado, né, pelo Henrique Meirelles para ser assessor dele nessa parte de macro na Secretaria da Fazenda de São Paulo, né, estava assumindo lá a convite do Dória, então eu fui trabalhar com ele, e aí, enfim, isso tem sido uma experiência fenomenal, né. Ele é ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, é o que mais ficou tempo no cargo, então tem uma experiência muito vasta, né, fora a carreira do setor privado que ele teve. Então é um aprendizado diário e um prazer, né, estar acompanhando economia, conjuntura para ele. Então é assim que a gente está hoje, de home office, né, trabalhando à distância, mas esperando que em breve voltaremos ao normal, se Deus quiser. A gente gosta muito de receber gente da FMG aqui. Já teve um economista chamado Tomás Goulart, da Novos também, que é formado na FMG, que a gente trouxe. Sim. Então, assim, sempre que aparece alguém da FMG, assim, que conseguiu, sabe, um destaque, um lugar de relevância, a gente sempre tenta trazer, porque é muito legal. Sabe? Pô, que legal. O Tomás já fez o Tomás, eu já gravei um podcast com ele. Ele foi lá no Palácio. Ele estava em São Paulo, aí ele falou, vamos gravar. Eu já conheci ele do Rio, né? A gente já tinha almoçado junto, tinha uns amigos comuns. Aliás, ele é atleticano, igual eu. E aí ele, uma vez, foi em São Paulo, ele estava começando com o podcast dele, da Novos. Aí ele me chamou e eu falei, se vier aqui, dá para gravar. Ele foi lá, eu estava no Palácio dos Bandeirantes. Aí ele foi lá numa salinha, viu até o Henrique, assim. E aí a gente gravou sobre finanças dos estados, acho que era isso. E, assim, como uma pessoa que também saiu daqui da FMG e tudo, queria que você falasse um pouco sobre, tipo, os maiores desafios, assim, de sair daqui, ir para São Paulo e mais do que isso, assim, estudar num centro mais afastado de outros, né, das universidades que acabam contratando mais gente para o mercado financeiro e para esses cargos relevantes em São Paulo. A gente está aqui, né, em Belo Horizonte, é uma cidade muito grande, está numa faculdade muito boa, a UFMG, né, é super relevante, mas ainda você não está lá dentro, né, então a própria oferta de eventos, que eu acho que é uma coisa legal para atrair estudante, né, para atrair o interesse para essa área, quando você está em São Paulo, você tem eventos, né, toda hora, seja na faculdade, em outros think tanks,
e aí você realmente vê os melhores economistas a todo momento, né? Eu, quando morava no Rio, também vi essa oferta. Então, por exemplo, na Fundação Getúlio Vargas tem lá vários seminários super interessantes de conjuntura econômica, de política monetária, e vão os economistas mais relevantes do país. E aqui em Belo Horizonte isso não ocorre, né? E em outras cidades menores, muito menos. Está muito raro o estudante ter contato ali com eventos de porte e tal. Acontece, né? Mas não dá para comparar. Então, estando aqui em UFMG, o seu contato é menor. Eu acho que hoje em dia, com muita coisa online, isso até quebrou muita barreira, né? Acho que facilita para quem tem interesse ter mais contato. Acho que um exemplo é vocês aí da UFMG, que estão super bem conectados com o que acontece no cenário nacional, né? Já tão jovens, já por dentro de tudo que acontece, com ótimas relações e tudo mais. Acho que é uma construção, aliás, muito boa. A pandemia acabou aproximando muita gente, né? Sim. Ajudou nessa tendência, né? Até a oferta de estágios aqui em Belo Horizonte, que é bem mais escassa, assim, tipo, é muito difícil encontrar uma vaga de estágio de pesquisa macroeconômica aqui, né? Assim, são raríssimas. Agora, com home office e com trabalho remoto, né? A gente acha coisa, consegue trabalhar daqui, mas em lugares maiores e achar coisas mais legais, né? Isso é ótimo. Sim. Isso é uma grande oportunidade, né? Isso é muito legal mesmo. Mas, enfim, então as pessoas têm que correr atrás do jeito que dá. Então, tendo uma oportunidade de mudar em algum momento e trabalhar fisicamente é melhor, né? Mas mesmo virtualmente já é uma coisa muito, muito boa. E eu acho que nesse caso meu, em particular, né, de oportunidade de fazer o mestrado, é muito boa, né? Mas, de fato, você tem que ter um plano, né? Porque não é assim, acabei a graduação aqui no UFMG, quero morar em São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou Brasília a qualquer custo, e ir meio sem um projeto, sem uma coisa legal, pode não ser a melhor porta de entrada, né? Então, quando você vai, por exemplo, para o mestrado, eu acho que é uma excelente porta de entrada, porque você vai estar ali como estudante e vai conhecer mais gente, conhecer mais como funciona a cidade, depois ter uma colocação de quem está ali já estudando numa faculdade local. Então, acho que é longe de ser uma única forma, né? Mas estou dizendo que essa é uma forma que eu vejo como bem, assim, é muito boa, né? Você ir como estudante, que eu queria dizer, você vai como estudante do mestrado e, enfim, depois já está inserido na cidade, nas coisas ali. Acho que essa experiência é sempre válida. Não, muito legal. Falando mais um pouco sobre o seu mestrado, você fez uma dissertação a respeito da administração da dívida pública. E agora, já puxando um pouco mais para a conjuntura, que é o grande debate do momento, todos os jornais você vê isso, todas as falas públicas atualmente são a respeito do teto de gastos, que foi aí uma medida do ex-ministro Henrique Meirelles, com quem você trabalha e que tem posições bastante fortes a respeito da manutenção dele, e despesas que estão aparecendo aí, como a questão dos precatórios, que o governo disse ter sido pego um pouco de surpresa, e a necessidade aí do governo, enfim, de aumentar expandir o programa Bolsa Família, e quer também incluir algumas, fusão com outros programas e ampliar o valor do benefício. Então, assim, como você vê um pouco isso tudo e fazer um panorama fiscal para a gente? Legal. Então, Irene, eu acho que a maioria dos ouvintes já deve ter tido contato, né, com esse problema das contas públicas. É uma preocupação que vem há alguns anos na economia brasileira. Eu acho que ficou mais intenso ali em 2014, 15, 16, quando, né, se acumularam problemas econômicos em geral. E aí, enfim, com a recessão brutal que tivemos em 15 e 16, não só a arrecadação cai bastante, como o PIB diminui, e aí as proporções ali de dívida PIB ficaram muito elevadas, cresceu muito rápido. E aí, naquele momento de 2016, não só a dívida estava alta, como todo analista fiscal fazia as projeções e via uma dívida aumentando ao longo do tempo. Então, isso, né, aumentava as preocupações e
alimentava de novo preocupação com risco, câmbio, tudo. Então, nesse contexto que veio o teto, eu acho que foi muito bom mesmo. É claro que nada vai resolver o problema fiscal se não tiver vontade dos governantes e tudo mais, mas ali era uma forma de resolver e, de fato, acalmou bastante o mercado naquele momento, o risco do país voltou a cair, juro caiu, então foi muito positivo. Enfim, só que o teto é apertado e a gente sabe que se não se faz reforma para diminuir alguns gastos, no final das contas, você vai apertar ali muito os gastos discricionários, né? Investimento público e tal. E isso está acontecendo, mas, enfim, aí beleza, vamos passar para a conjuntura de hoje em dia. A gente vê um governo que tem perdido um pouco de popularidade, né? A situação está um pouco complicada, a gente, né, teve uma recessão realmente brutal por conta da pandemia e não esperada, uma coisa que realmente pegou o mundo de surpresa. Mas agora a gente espera-se, né, que saia disso o mais rápido possível, mas já melhorou bastante e também a economia aprendeu um pouco a conviver com a pandemia, então, de fato, a economia já recuperou um pouco, mas você tem os desafios, né, pela frente e você sai com uma dívida muito maior sobre o PIB e isso, beleza, outros países também estão tendo, mas o Brasil aumentou mais e agora, quando você vê esse ambiente que tem a inflação está mais alta, então o Banco Central começa a subir o juro, isso, né, aumenta o custo da dívida, isso é uma coisa que está acontecendo. Você tem o risco de falta de energia, que agora também é uma realidade mesmo, né? Essa semana, inclusive, o ministro deu entrevista, já começa a se falar, o governo não quer muito falar em racionamento, mas a coisa não está muito boa nesse sentido. E aí você tem, depois que você deu o auxílio emergencial, que foi quase 300 bilhões em 2020, esse ano está sendo também elevado, porque você conseguiu fazer isso por fora do teto de gasto, né, como uma excepcionalização por conta da pandemia. Você também está gastando mais de 60 bilhões além do Bolsa Família. E para o ano que vem, você tinha um espaço no teto que ia ser mais ou menos na casa dos 20, 30 bilhões, só que a inflação está comendo esse espaço e ainda veio esse meteoro dos precatórios, né? Uma conta para pagar que o governo estava esperando. Então, diminuiu muito ali o espaço para fazer qualquer aumento do Bolsa Família. E aí, como eu falei, né, o governo está perdendo popularidade, vê um reforço no Bolsa Família como uma prioridade importante, principalmente por razões eleitorais, e, enfim, o país ele sai mais pobre mesmo, ainda tem um caminho grande aí para percorrer depois da pandemia, então, de fato, é meritório algum reforço, né, nesses programas de renda mínima, mas o governo está preferindo não encontrar um espaço dentro do teto, né, para não ter que cortar, enfim, emendas para a base e tudo mais, e está vendo alguma forma de fazer isso. E aí, com isso, os agentes de mercado passam a esperar que possa haver um rompimento do teto, um gasto por fora, e enfim, aí aumenta o risco, aumenta o juro, e isso vai amplificando, né, as preocupações. Então, acho que a gente está nessa página, o mercado preocupado com o que pode acontecer e até onde vai o ímpeto do governo para gastar visando 2022. Essa questão do teto, acho que é a questão do momento agora, um pouco dessa preocupação geral, saber se fura ou não fura teto, se a gente vai ter PEC do calote, não vai ter PEC do calote, como que fica essa questão, e principalmente considerando, inclusive, que a gente está tendo hoje o encontro lá de Jackson Hole, o Powell acabou de falar, queria saber um pouco do impacto disso, principalmente como você acredita que isso possa impactar, principalmente para investidores estrangeiros, qual reflexo que isso possa ter nas contas nossas aqui?
Tá. Eu acho que é o seguinte, sobre os precatórios, né? Não, vamos lá. Então, eu passei um quadro um pouco mais amplo na pergunta anterior, né? Vamos tentar ser um pouco mais específico do que está acontecendo no momento. Na parte fiscal, tem duas coisas que preocuparam muito o mercado, né? Recente. Uma é a reforma tributária, que ela, né, acabou ficando ali só com a renda. Então, você estava discutindo reforma tributária sobre o consumo, né, de impostos sobre o consumo há 2 anos, tem a PEC 45, que é uma PEC boa, mas, de repente, o governo lançou essa segunda fatia dele, com a primeira fatia tratando de impostos sobre o consumo, só federais, mas era só sobre impostos sobre o consumo, né, que é a junção da PIS/COFINS, está há 1 ano no Congresso, mas, de repente, ele lançou a segunda fatia, que fala sobre imposto de renda, e enfim, esse debate não estava maduro. E aí veio uma proposta, até que tinha coisas boas ali, alguns problemas, mas virou uma coisa de doido, porque o relator passou a mudar o texto da reforma uma vez por dia, né? Cada grupo que ia lá conseguia alguma coisa. E aí, além da reforma ter ficado estranha, porque não foi feita ali pensando no todo, né? Ela foi sendo adequada a cada demanda que aparecia. Além disso, começou a ter projeção de perda de receita. E aí a gente está falando num país que está com déficit primário desde 2014, ainda tem déficit primário muito alto para esse ano, né? A projeção é de quase 200 bilhões, então não é hora de abrir mão de receita, né? E aí, enfim, esse é a primeira coisa que deu um estresse no mercado. E a segunda é a coisa dos precatórios, né? O ministro descobriu, sabe-se lá como não sabia disso antes, né? Mas ele anunciou, pelo menos se sabia, externalizou que a conta de precatórios estava muito mais elevada do que se supunha, né? Então, precatório você está pagando esse ano 55 bilhões, já é um número bem mais alto do que poucos anos atrás, então uma conta que cresceu muito rápido, mas de 55 esse ano vai pular para 90 o ano que vem. E aí todo o espaço que se contava teria no teto do ano que vem tá sendo comido por isso, e também pela inflação mais alta, mas o precatório lançou um problema grande, né, que não vai dar para pagar aquilo tudo. E aí a ideia do governo, pela PEC, foi, além de parcelar uma parte, né, então você estaria limitado, as causas grandes estariam limitadas o pagamento que se faz no ano estaria limitado a 2,6% da receita corrente líquida, e aí pelas estimativas do pessoal era algo aí em torno de 40, 50 bilhões, então em 2022, então você poderia parcelar o restante. Então, e a segunda coisa é que você criaria um fundo que colocaria ali resultado de venda de ativo, de concessão, etc., receitas, para ir pagando, assim, quanto mais entrar receita, mais você paga essa dívida que você rolou, né, para frente nesse fundo. E aí eu e muitos outros economistas ficamos muito assustados com a ideia desse fundo, né, porque vai um pouco contra o discurso do Ministério da Economia, que fez até pouco tempo a PEC dos fundos, que era justamente para extinguir vários fundos, e também contra o discurso de se quer desvincular as coisas, né, porque você está vinculando, você está falando, a receita de privatização vai entrar e vai direto para bater essa dívida de precatório. Então, tudo que você falou ao longo da gestão que queria desvincular as coisas, você está meio indo na direção contrária, né? Então, e cria-se a chance de abrir precedente para criar novos fundos. Então, uma ala política do governo já queria usar esses fundos também para pagar programa social. Então, fica meio por fora do orçamento, né? Então, isso é uma caixa de Pandora. Então, o mercado estressou bastante e parece que há um recuo em algumas coisas, mas ainda é um problema aí para ser solucionado. A gente não sabe como vai se dar, né? Mas, então, com isso, com essas duas coisas de curto prazo, somado ao fato das outras coisas que estão acontecendo, e eu acho que o principal aí é a inflação mais alta, que faz o Banco Central subir a taxa de juros bem mais do que as pessoas esperavam, né? Há pouco tempo você tinha previsão de Selic para o fim do ano ali em torno de 6, hoje já tem gente que fala em 8,
E isso, para quem tem dívida na casa dos 80% do PIB, né, você começa a ficar num caminho mais perigoso. O que você falou, João, isso é verdade. A economia mundial também, que estava jogando muito a favor, né, com taxa de juros baixo em todo lugar do mundo, começa lentamente a mover. A gente ainda tem taxa baixa em todo lugar do mundo, ainda deve ficar por mais tempo, mas o horizonte ali de mudança já começa a ficar mais próximo, né? As últimas falas do Fed indicam, sempre tudo condicional a como é que vai estar o ritmo da economia, da geração de emprego, como é que vão vir os próximos dados de inflação, como que vão evoluir as novas variantes, a Delta vai ser grave, não vai ser grave, então isso tudo é sempre condicional, mas já há uma preocupação bem maior hoje com a inflação americana do que se tinha 3, 4 meses, e já há a expectativa do Fed começar a anunciar algumas coisas, né? Com a dívida alta e a perspectiva de juro aqui dentro subindo e de juro lá fora começando a subir, o que pode fazer com que o juro aqui dentro suba ainda mais. Isso tudo é fonte de preocupação, fora esse ponto do gasto, né? Vamos respeitar tudo? Não, vamos tirar precatório então, mas vai tirar mais alguma coisa, vai abrir uma porta para furar mais ainda. O presidente, se ele perder, realmente continuar com a popularidade mais baixa e perdendo, ele vai tomar alguma medida mais drástica para o ano que vem, em termos fiscais, né? De dar um jeito de aumentar. Enfim, então isso tudo são preocupações que estão na cabeça do investidor. Só tomando em conta esse último trecho que você comentou, justamente dessas várias exceções que se tem surgido ou discutido em relação a extrapolar o teste de gastos ou criar um por fora, um atalho, como que você enxerga esse teste de gastos para os próximos anos? Você acha que ele é sustentável ou que em alguma medida ele vai ter que ser revisado, vai ter que sofrer alguma alteração, alguma reforma? É uma boa pergunta, João. Na verdade, assim, o teto ele foi feito em 2016 e ele ia até 2026, né? A partir de 2026, você poderia mudar o indexador. Então, teria mais 10 anos, só que você poderia mudar o indexador. Então, você poderia falar, não, agora o teto não é mais IPCA, é IPCA mais PIB, ou mais 2%, mais uma taxa fixa, né? Você poderia mudar. Então, na prática, ele valeria até 2026. A gente fazendo estimativa em 2016, 2017, sempre achava ali que em 2021, mais ou menos, ia ser um período de maior estresse, né? Que ele ia ser testado e provavelmente ia ter dificuldade de seguir a partir dali. Mas, enfim, não via como um problema muito grave, porque o benefício que você tinha ali no presente era bom, você realmente estava colocando uma âncora fiscal real, né, na economia, porque o primário não varia de quase nada mais, e depois tivesse que rediscutia, né? O que acontece? Assim, a reforma da Previdência demorou um pouco a vir, então isso colocou uma pressão ali no gasto que poderia estar mais baixo há mais tempo. Então isso não aconteceu, veio em 2019 e de fato a gente chegou em 2021 para 2022, mais ou menos até como previsto, é a hora que ele está mais apertado, né? Agora, em 2022, tinha esse lance da inflação está muito alta no meio do ano, então ia abrir um espaço para o teto de 2022 e talvez desse alguma sobrevida para o teto. Assim, tem que qualificar essa sobrevida, né? Porque é uma sobrevida num patamar de despesa discricionária muito baixa. Então, assim, a gente teve que adiar o censo por causa, né, de recurso, tem programas sendo interrompidos, então, assim, tá na capa ali, né? Mas, ok, o que eu falo, assim, foi até agora, então, você manter ali, pelo menos, para cumprir dá. Mas o que acontece? Chegou nesse ano, então você ia ganhar uma sobrevida, mas o INPC, as expectativas para o INPC de fim de ano, elas estão subindo muito, então praticamente vão comer o espaço no teto que você teria o ano que vem. E além disso, veio a questão dos precatórios, que vai ter que ter uma solução assim,
acho difícil achar que não vão mexer em nada no teto. Então, alguma coisa em relação ao precatório vai acabar acontecendo, seja recalcular desde o começo do teto sem precatório, que eu acho ruim, porque vai beneficiar muito o governo, acho que distorce um pouco o espírito da regra fiscal. Então, alguma coisa vai ter que acontecer. Eu acho que, assim, se não der para cumprir mesmo, e acho que se o governo quisesse muito, daria, porque ele poderia pegar um recurso de emenda para fazer esse reforço no Bolsa Família, assim. O ponto é que ele realmente quer, ele não abre mão, o presidente não abre mão de aumentar, né, o Bolsa Família. Então, a solução que eu acho que vai acontecer, quer dizer, que eu acho que vai não, mas que eu acho que seria a segunda melhor, então, já que não é para cumprir, eu excepcionalizaria do teto o que chamou de meteoro, né? Assim, o que foi a mais, o que ninguém estava esperando, né? Então, se o precatório esse ano foi 55, que o ano que vem a gente registre no teto 55 mais a inflação, e o que exceder disso até 89 você tira do teto, e enfim, e aí o ano que vem toma uma medida mais estrutural, porque ninguém sabe se esse movimento de alta muito forte, de 55 para 90 de precatório, é um movimento que veio para ficar. Eu vi uma coletiva do Bruno Funchal na sexta passada para o Jota, e ele também não sabe dizer assim, se o ano que vem meio que volta um pouco, pelo menos, para um patamar mais próximo de 2021, ou se continua muito alto. Se volta, ok, então você só teve um problema pontual em 22, que você fez por fora do teto e segue o jogo. Agora, se for um movimento que, né, mudou de patamar mesmo, aí é muito ruim e aí o teto fica insustentável mesmo. Agora, só para complementar, né, está ficando muito longa a resposta, mas em 2019, eu com o Fábio Jambiage, a gente até fez uma proposta assim, para mudar um pouco o teto, manter no espírito, que era deixar primeiro, abrir espaço para um crescimento real do teto, então, em vez de ser só inflação, ser inflação e, sei lá, mais 1%, e aí, acho que com isso você conseguiria chegar em 2026 mais vivo, assim, sem cortar demais o investimento, né, sem deixar o investimento ir para zero, que é problemático. E aí protegia também uma parte do investimento, assim, deixaria ele crescer um pouco mais. Aí tinha lá os numerozinhos no artigo, mas era uma leve flexibilização, mas justamente para deixar ele ser cumprido até 2026, porque a gente achava que não chegaria até lá do jeito que está. E eu ainda não acho que chega mesmo, não. Acho que está muito apertado e a folga que abrir esse ano não vai mais, então, enfim, a gente vai ver aí um problema. Aliás, só para fechar, duas complementações. Na verdade, em 2020 e 2021, com a pandemia, a gente fez um gasto por fora do teto muito grande, né? Então, não saberíamos como seria exatamente no detalhe o teto no mundo sem pandemia, mas no mundo com pandemia, você pode gastar muito além do teto. Então, é até difícil de saber, de falar se o teto durou ou não, né? Porque você teve essa oportunidade de fazer muito gasto por fora. Então, de fato, é até difícil de acessar isso. Não, ótimo. Eu queria voltar numa outra questão que você mencionou um pouquinho anteriormente, que é a questão da reforma tributária, que o governo dividiu aí, então, entre a reforma dos impostos federais as contribuições federais sobre o consumo, a questão aí da renda também e os impostos aí sim, municipais e estaduais, que aí tem um grande conflito aí entre medo, né, dos estados e dos municípios de perda de arrecadação por conta da fusão desses impostos. E assim, a grande crítica que eu ouvi a imposto da renda proposto pelo governo foi que ele não atacava nenhum dos dois pontos que são principais quando a gente pensa no sistema tributário brasileiro. A complexidade dele, que é uma das piores do mundo, assim, em termos de
gasto com planejamento tributário, etc. E até mesmo questão de organização, assim, você paga, daqui a 5 anos você vai saber se pagou certo ou não, que vai ser decidido por um fiscal da Receita Federal. E outra questão muito importante é a regressividade do sistema, que essa reforma tributária do imposto de renda não resolvia e até podia piorar. Então, eu queria, uma análise sua desse quadro tributário brasileiro, de agora, né, o Guedes voltou a falar de um IVA dual, né, que aí atenderia um pouco estados e municípios, mas isso também voltou um pouco do nada, uma discussão que tinha ficado parada, então, assim, não se fez a reforma das contribuições federais, a do imposto de renda foi abandonada pela metade, então foram já direto para o terceiro pilar, sem resolver nenhuma das coisas aí no caminho. Eu queria um pouco da sua opinião sobre essa confusão toda. Ah, não, ótimo. Vamos lá. Então, acho que o primeiro, antes de tudo, é assim, o sistema tributário brasileiro, ele realmente está muito defasado, assim, né? É super complexo. Isso eu acho que todo mundo sabe, já foi repetido milhões de vezes, né? O Brasil, no ranking do Banco Mundial, é aquele que você demora mais horas para pagar imposto, umas coisas que estão até batidas, né? Os números que se repetem toda hora. Mas eu acho que, assim, a tributação tem 3 grandes tipos, né? Na renda, no consumo e no patrimônio. E aí, o Brasil, ele tem, o maior problema dele está nos impostos sobre consumo. Por quê? Porque ele tem ali diversas esferas, né? Tem uma parte que é federal, outra parte que é estadual, municipal. O ICMS é super complexo. Se você está comprando de um estado e vendendo para o outro, é uma alíquota, mas se o estado está na região tal, é outra alíquota, e para cada produto você tem alíquotas diferentes, regimes especiais, né? Tem aquela história velha até aquele perfil do Duquesa de Tax, que é ótimo para as pessoas seguirem, ela explica super bem sobre reforma tributária. Tem aquele ali, aí quando vieram os Crocs, ninguém sabia se era sandália de borracha, se era bota, seja o que foi, e isso fazia impermeável, né? Exatamente, isso mudava completamente a alíquota de tributação. Então, assim, gera disputas enormes que ficam anos na justiça e uma insegurança jurídica muito grande. A questão do ICMS, tem lá os créditos que a pessoa tem, mas aí não consegue receber. Então, assim, é uma bagunça muito grande e está ali a maior parte do problema. Então, por isso que essa discussão voltou muito com a PEC 45, que era para unificar todos os impostos sobre o consumo, né? Então, basicamente, ali os federais, e o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. Enfim, é uma reforma complexa, porque envolve todos esses entes da federação e assim, reforma tributária é uma coisa mais complexa de se fazer do que a reforma da Previdência, por exemplo. A reforma da Previdência, você identifica o problema, as pessoas, muita gente aposenta muito cedo, e aí ganha, acaba onerando muito. A solução é aumentar a idade aqui, de acordo com os outros países, não tem muito erro, né? A direção é mais ou menos essa. O resto é paramétrico, né? É detalhe. Quantos anos? Eu acho isso, você acha aquilo, mas, enfim, a matemática resolve ali, te mostra as opções. Reforma tributária, não, assim, pode ir para qualquer lado, não tem muito uma direção, então é mais difícil. Nesse caso, tem as disputas entre os setores que perdem, setores que ganham, né? Quando você vai botar uma alíquota mais uniforme do imposto sobre consumo, os serviços pagam um pouco, a indústria paga mais, então o serviço vai ser mais conta. E tem também a questão federativa, então, os estados vão ganhar, e quais estados vão ganhar mais? Assim, São Paulo vai perder porque arrecada mais, enfim. E a questão dos entes federativos, que é o seguinte, basicamente, para entender a diferença entre estado e município, o estado principal ali é o ICMS, e é um imposto mais de base industrial, então, assim, um imposto que ele não tem uma perspectiva muito favorável para ele. Por exemplo, um dos setores mais importantes para a arrecadação do ICMS é o setor de telefonia, telecomunicações. E, assim, é um setor que ele fatura menos mesmo,
minha conta de celular é mais barata em termos nominais hoje do que era há 10 anos, né? Assim, acho que de vocês também. Então, tem setores ali que não tem muita expectativa de crescer muito. E, enquanto os municípios, eles têm o ISS, que aí é um imposto mais voltado para o serviço, então, em tese, tem um futuro muito melhor. Então, e aí tem uma disputa assim, grandes municípios e pequenos municípios. E isso acontece para estado também, tá? Mas assim, municípios mais ricos, onde tem atividade econômica, a principal fonte de arrecadação vai ser o ISS. Os outros, os mais pobres, tal, vai ser o fundo de participação dos municípios, vão ser transferências da União e dos estados. Então, assim, para os municípios mais ricos, que se baseiam mais no ISS e que têm um futuro mais promissor, eles, em tese, são mais contrários, né? A não ser que tenha uma compensação boa para eles são mais reticentes em entrar num imposto único para todo mundo, porque, em tese, né, eles têm ali um imposto com uma perspectiva boa. Enquanto para os estados, principalmente aqueles estados que dependem mais do ICMS, são os estados mais ricos, né, as transferências da União têm um peso menor. Para esses é mais interessante, né? Desde que bem desenhado e desde que não percam receita ali no prazo, mas para eles é interessante essa unificação. Então, são muitos interesses em jogo, realmente é difícil, mas é aí que estão os principais problemas mesmo, né? E aí, quando você está falando já de imposto de renda, você tem problemas, sim, essas questões da pejotização, ou empresas que pagam uma alíquota efetiva muito menor do que pagaria. Tem alguns problemas, eu acho que uma das melhores pessoas para ler entender isso, quem quiser recomendação, sem dúvida o Bernardo Api, é um cara que é muito referência nisso, e tem alguns problemas. Agora, do jeito que está, você corrige alguns, pode colocar outros, mas você está perdendo a arrecadação. E aí, o que acontece? Isso impede de você diminuir a tributação sobre consumo na hora que for fazer a reforma sobre os impostos sobre o consumo, sabe? E os impostos sobre o consumo, eles estão mais associados à regressividade do sistema, né? Porque o pobre proporcionalmente paga mais nesses impostos. Então, o ideal, no fundo, talvez seria até mudar um pouco o mix, aumentar um pouco o global ali do imposto de renda ou imposto sobre patrimônio para poder diminuir um pouco o imposto sobre o consumo, né? E quando você está diminuindo a arrecadação do imposto sobre a renda, por exemplo, aí que você não vai conseguir nunca reduzir a tributação sobre o consumo. Então, acho que essa também é uma das tensões aí nesses projetos. Mas, enfim, a discussão tributária é super ampla, acho que daria sozinho um podcast completo, né? Acho que, de maneira geral, é mais ou menos esse cenário que eu falei. Qual caminho você enxerga para o equilíbrio fiscal nos estados? Se seria por meio de uma maior arrecadação ou uma redução de despesas? Como que seria uma forma, já que isso está sendo discutido a nível federal, como que isso poderia ser também repassado, discutível a nível estadual e, quiçá, até mesmo municipal, na medida do possível? Então, eu acho que, assim, pegando o exemplo dos estados, os estados, assim, depois da crise, ao longo da crise ali de 2015, 2016, né, aí só para o pessoal entender, né, os estados ficaram, no agregado ali, salvo uma ou outra exceção, eles ficaram em situação muito ruim, né, muito ruim. Por quê? Porque eles deram, maioria dos casos, né, enquanto a economia estava bem, ali até 2011, 12, 13, foram aumentando o gasto. E na hora que a economia embicou, esses gastos eram super rígidos, né? Assim, para quem não sabe, o gasto dos estados com salários, com pessoal, né, ativos e inativos, ele, na média, é 60% do orçamento. Então, é muita coisa para pessoal. Então, na medida que veio a crise, a arrecadação foi para baixo mesmo, ela caiu, né? Teve 2015, 2016, caiu 3,5% o PIB, 2 anos seguidos. Então, a arrecadação caiu, só que despesa com pessoal você não corta, né? Muito difícil, você não pode demitir, e, ao mesmo tempo, ainda para aqueles estados que têm uma população mais velha, né? Que tem mais aposentados, ou que estão numa curva pior ali, de mais gente aposentando, aí fica pior ainda, né? Porque você aposenta as pessoas, às vezes tem que contratar para repor, então fica
pior ainda. Então, os estados eles sofreram muito, e aí, assim, alguns já estão... Na verdade, a União também ofereceu alguns programas, né? Então, essa agenda com os estados, ela andou um pouco. Primeiro ali, em 2016 já se renegociou a dívida, alongou mais 20 anos da dívida que eles tinham com a União. Isso também é um detalhe importante. As dívidas dos estados, a grande parte é com a União, tá? Alguns estados tomaram crédito externo ali em 2011, 12, 2010, com instituições multilaterais e tal, mas também a parcela é pequena. Então, o grosso da dívida é com a União. A União alongou, colocou em condições mais vantajosas ali, criou o programa de falência, que, na verdade, só o Rio entrou, mas outros estados anteciparam as condições ali de você ter uma carência maior no pagamento de dívida e tudo mais. E recentemente, você reformou alguns dispositivos ali. Então, a lei de responsabilidade fiscal que falava que o Estado não podia gastar mais de 60% da receita com o pessoal, isso era um pouco burlado, porque o pessoal descontava imposto de renda retido na fonte, outros tiravam parte dos inativos, mas essas reformas que foram feitas recentes, elas colocam isso um pouco mais claro. Então, enfim, criaram esse dispositivo na PEC emergencial, que quando você atinge ali um percentual de despesa corrente, né, dentro da receita corrente, tem os gatilhos automáticos. Então, isso tudo está melhorando um pouco o arcabouço. A gente tem exemplo de estado que estava muito ruim, também fazendo reformas ali interessantes, o Rio Grande do Sul, Goiás, Alagoas, são estados que estão com uma gestão muito comprometida, assim. Então, na verdade, você tem uma melhoria, mas como a conta dos estados é muito rígida ali, tem muito pessoal, não tem muito segredo, assim, se o PIB não crescer e a receita não acompanhar o PIB, não tem muito como resolver. Isso vale para a União também, porque se notar, assim, a despesa com teto, ela fica mais ou menos parada, né? Mas a receita que tem que andar para transformar déficit primário em superávit primário. E só com superávit primário ali considerável que a gente consegue estabilizar a dívida. Então, tem um caminho longo para andar. E não tem muito como subir a alíquota de imposto mais, né? Ninguém aguenta. Então, isso tem que vir do crescimento econômico. Então, isso vale também para a União, para o município e principalmente para o Estado. Então, acho que se eu colocar assim como receita, o que tem que fazer é o seguinte, de fato, não aumentar salário além das possibilidades, fazer as reformas da Previdência, isso é um outro detalhe, não, isso é uma agenda que eu esqueci de mencionar anteriormente, mas que foi feito aí para muitos estados, às vezes não foi tão dura, mas, enfim, foi possível e num outro momento faz de novo, mas, assim, tem que controlar o gasto com o pessoal. Eu acho que os estados deveriam planejar, assim, fazer estimativas de orçamento olhando muito para frente, para ver como é que está a curva, né, de idade do pessoal, como é que estão as aposentadorias, para planejar de maneira que não corra o risco de entrar em desequilíbrio na frente. Agora, então, isso do lado da despesa tem que tomar muito cuidado, e do lado da receita não tem muito mais espaço para aumentar a alíquota, então, realmente, o país tem que crescer. E aí, só para complementar, assim, outro desafio que estados têm, aí, enfim, não é muito fiscal, mas é melhorar muito as políticas públicas, né, de saúde, educação, segurança. Mas, enfim, aí também é uma outra discussão mais ampla. Já que a gente está falando de estados e tudo, e você trabalha na Secretaria Estadual da Fazenda, São Paulo foi o estado que menos sofreu com a pandemia, que mais conseguiu se recuperar até o momento. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre quais foram as posturas que a Secretaria adotou e que o governo do estado adotou, e que você acha que foram, assim, fundamentais para fazer com que esse resultado fosse diferente e tão positivo. Então, acho que só para entender São Paulo, eu acho que é fundamental entender assim, tem 4 estados que são muito endividados no país, Rio, Minas, Rio Grande do Sul e São Paulo. Dos 4, tirando São Paulo, todos são nota D no Tesouro. Na classificação de risco do Tesouro, tem 3 estados que são nota D, são só esses 3, e São Paulo é nota B. Então,
se pegar assim, os estados comparáveis, São Paulo está muito melhor, assim, não tem comparação, porque os três outros são os exemplos de estados muito mal, né? Assim, historicamente, não estou falando de gestão de agora ou não, mas são estados que sempre foram muito, estão muito mal. E São Paulo tem uma gestão equilibrada desde dos anos 90, ali da metade dos anos 90, a gestão do Mário Covas, ela foi muito importante, assim, porque conseguiu desestatizar muita coisa, conseguiu adotar uma política salarial ali mais compatível com a Receita do Estado. Então, assim, o São Paulo sempre teve uma administração ali meio parecida, né? O Covas passou o bastão para o Alckmin, que passou para o Serra, que voltou para o Alckmin, e agora, então, assim, teve uma continuidade que foi positiva. 30 anos de PSDB quase 30. Uhum. E, assim, é claro que tem erros e acertos e tudo mais, mas eu acho que essa continuidade contribuiu, e eu acho que esse é um exemplo bom, né? Se comparar com os estados similares, os outros três estão praticamente quebrados, enquanto São Paulo tem as contas equilibradas. Então, eu acho que isso ajudou. Você entrou mais ou menos em equilíbrio, né? Você tem uma política de pessoal um pouco mais contida, e que, enfim, você conseguiu lidar com períodos de adversidade, e inclusive investindo. Então, tem umas reformas interessantes da época do Covas, né, que foi o programa de concessão de estrada, que hoje é um exemplo. Tem as estradas de São Paulo, você não compara com outro lugar, né, do Brasil, e, enfim, mas o que eu quero dizer é que lá tem uma flexibilidade maior, chegou na crise mais equilibrado que os outros, e aí, em 2019, a economia cresceu bastante de São Paulo, isso ajudou a arrecadação, né, cresceu 2, 3 vezes mais do que o Brasil, e enfim, eu acho que o fato de estar mais equilibrado na hora ali da pandemia e de ter feito, né, assim, realmente cortou custos, assim, tentou enxugar a máquina, fez uma reforma administrativa de extinguir estatais e tudo mais. Então, acho que isso possibilitou encarar, mas eu acho que o principal realmente é uma tradição ali de mais controle das contas públicas. Sempre teve um pouco na vanguarda das reformas da Previdência. Então, lá no começo dos anos 2000, quando o governo federal fez aquelas dos servidores públicos, São Paulo fez, criou o regime de Previdência ali suplementar antes que os outros. Então, tem ali uma gestão mais equilibrada, tradicionalmente. Isso contribuiu para encarar melhor. Recentemente eu estava lendo um artigo do FMI, estava falando sobre o diferencial entre taxa de juros e o crescimento do país, e como que isso impacta justamente no endividamento público. E era basicamente um artigo olhando como que, nos Estados Unidos especificamente, como esse diferencial era negativo, isso não tinha um impacto tão relevante para o endividamento público, e isso permitia eles seguirem aumentando isso sem maiores repercussões, sem maiores pressões ou impactos, porque eles conseguiam lidar muito bem com a questão do serviço, da dívida, etc. Nosso cenário é completamente o oposto disso, né? Como que você vê que, se isso é algo que pode nos impactar também, que formas que nós temos de tentar mitigar ou reverter isso de alguma forma, o que pode ser feito para a gente tentar fugir um pouco dessa direção um pouco caótica que a gente está arrumando, tendo em vista esse diferencial de taxa de juros que no atual cenário está cada vez mais crescente e um crescimento baixíssimo, como a gente tem observado? É uma ótima pergunta, João. Acho que quem levantou essa discussão foi o Blanchard, no começo de 2019, se não me engano. E ele veio, né, comparando a taxa de juros nos Estados Unidos com o crescimento, e para outros países desenvolvidos, né, notando que a taxa de juros tinha ficado abaixo do crescimento nominal dos países na maior parte do período. Então, que isso, em termos de dívida, seria bom. E, de fato, né? Se eu tenho um PIB que cresce numa taxa maior do que eu pago de juro, em tese,
pode fazer sentido, em determinados momentos, eu gastar mais, porque esse financiamento vai ser mais barato. O Blanchard, ele destaca que tem que tomar cuidado, porque também pode causar distorção, mas, assim, é um achado interessante. E aí muita gente quer trazer a discussão logo para país emergente, mas país emergente enfrenta uma realidade muito diferente, né? Como você falou, não é assim, o Brasil até teve agora a taxa de juros super baixa, mas já está aumentando e está aumentando muito rápido. Então, assim, qualquer gasto que você faz adicional, considerando que você já tem uma dívida alta e muito acima dos emergentes, você tem que tomar muito cuidado, né? Porque senão a taxa de juros pode estar mais alta e você entra numa trajetória mais, digamos, insustentável, assim, ou pelo menos mais ascendente, que vai despertar mais preocupação. Então, acho que, infelizmente, país emergente não tem o mesmo grau de liberdade, tá? Do que país rico para fazer isso. Aí, beleza, como lidar com isso? Eu acho que, assim, você tem que tornar a sua economia mais competitiva de alguma forma. Então, o que a gente já discutiu aqui, reforma tributária, tem tanta coisa para fazer, né? Então, na tributação sobre o consumo, na tributação sobre a renda, você pode, de fato, às vezes, taxar mais né, pessoas mais ricas, de alguma forma, taxar um pouco mais e financiar, né, se você quiser assim, achar que o Estado tem ali um papel de direcionar um pouco ou de amenizar os ciclos, você pode fazer dessa forma, taxar um pouco mais o mais rico e fazer esse gasto, mas assim, simplesmente emitir dívida e contar com a sorte é um caminho muito perigoso, porque enfim, isso pode se tornar insustentável. Então, vamos lá, você tem forma tributária para fazer, você pode atrair capital privado para projetos de investimento, é uma saída também, assim, você está com dificuldade de fazer um investimento público, mas você pode atrair o privado e que vai complementar, depois você complementa, né, com o público, mas tem que abrir mais, tem que ter mais segurança jurídica para fazer isso, né, pegar projetos bons, modelar, e ofertar para o mercado. Né, eu dei o exemplo aqui das rodovias de São Paulo, acho que tudo bem, mas assim, são rodovias que se pagam mais fácil, né, porque tem muito movimento, está, né, na área econômica mais forte do país, mas acho que também é um caminho você atrair investimento privado, principalmente considerando que a taxa de juros, né, no mundo é muito mais barata. Então, a gente está falando isso, né? O diferencial de juro lá nos países ricos é positivo para o PIB, porque a taxa de juros é muito baixa, né? Você está no mundo daquela hipótese da estagnação secular, então, dos países ricos com uma taxa de juros mais baixa, porque, enfim, por diversas razões, né? Seja envelhecimento da população, enfim, tem várias aí para explicar aquela hipótese, mas o fato é que mesmo a gente discutindo aqui na margem o que o Fed vai fazer, o Fed vai mudar a taxa de juros no ano que vem, mas a gente está falando de taxa de juros em nível muito baixa, né? A gente está falando só da mudança na margem do Fed, mas aí é o quê? É passar de 0,25 para 0,25, 0,5. Então tem dinheiro no mundo e aí entra também assim, uma certa confusão que está no país, né? Uma brigaiada danada que não favorece a atração desse tipo de dinheiro, né? Então, aí a gente tem a reforma tributária que eu lembro que as estimativas ali do API, aí eu, enfim, não vi os textos no detalhe, etc., mas sim, são números impressionantes, ainda que elas estejam muito otimistas, mesmo se cortar pela metade, você ainda está falando em ganhos muito bons em termos de produtividade e PIB, né? Eu acho que era assim, a reforma, a PEC 45 tinha potencial de fazer o PIB andar 10 ou 20 pontos em 10 anos, umas coisas assim, né? Mesmo com cautela ali em relação aos números, a gente está falando de produtividade de fato. Por quê? Porque a reforma tributária ela vai resolver o problema de mercadoria viajando o país aí, de estado que paga mais barato, aí vai a matéria-prima, né, para longe, você vê caminhão andando no país inteiro para assim, sem trazer eficiência, né? Simplesmente para às vezes pagar menos imposto. Então você tem espaço de fato de produtividade, né?
você consegue liberar mão de obra de escritórios de direito tributário enormes, reduzir um pouco esse trabalho. Então, é um caminho, assim, competitividade, né? O que mais? Abrir alguns setores, a política, né, de abertura comercial, de alguns tratados comerciais que tornem o país mais competitivo, comprem matéria-prima mais barato, enfim, tem muita coisa para fazer, eu acho que já extensamente mapeada, né? E agora tem que tomar cuidado também com as contra-reformas, né? Com reformas que não são tão boas, que às vezes até te colocam para trás, assim. Então, eu não sou um especialista no setor elétrico, mas os especialistas acham que o projeto de privatização da Eletrobras foi muito ruim, às vezes era melhor nem ter sido feito, né? Esperado uma oportunidade melhor, porque aí você exige uma série de condicionantes que não trazem produtividade, né? Então, acho que é por aí, assim, um quadro geral. Só uma curiosidade também, aproveitando que você mencionou essa questão de São Paulo e desses investimentos que você disse em rodovias e tal, e a gente estava discutindo justamente o equilíbrio fiscal dos demais estados que nem se compara com o de São Paulo. Quais que você acha que poderiam ser lições a serem aprendidas assim, do estado de São Paulo e que poderiam ser repassadas, obviamente, considerando um pouco a realidade específica de cada um, mas quais boas práticas poderiam eventualmente ser aprendidas pelos demais estados para a gente tentar melhorar esse rating do endividamento? Ótima pergunta. Eu acho que assim, não só São Paulo, mas tem muito case bom de outros estados em outras coisas. Então, assim, Ceará é amplamente conhecido como um case muito legal de educação, né? Espírito Santo é também muito conhecido como um case meio que do global, porque era até pouco tempo o único estado A na classificação do Tesouro, tá? Ou seja, o Tesouro classifica os estados de A a B. O Espírito Santo foi por muito tempo o único A. Então, assim, é um case de sucesso ali das gestões anteriores, do Paulo Artung fazendo reforma. Então, assim, tem case bom aí que pode ser copiado. No caso de São Paulo, eu acho que, assim, as reformas que foram feitas ali nos anos 90, como quando... a nível federal, a gente estava fazendo algumas reformas importantes também, com o Fernando Henrique, mas ali em São Paulo foi feito, acho que meio que antes da hora, né? Assim, foi um pouco à frente do tempo, então deu uma desestatizada boa ali, deu uma aliviada no peso do Estado, e a partir de então, aí eu não sei até que ponto se a continuidade ali com o mesmo partido, e um partido que também precisava da vitrine, porque sempre disputou eleição presidencial, então também assim, não podia deixar as contas muito em frangalhos, então não sei até que ponto isso contribuiu, mas o fato é que teve essa continuidade e nunca se gastou muito além das possibilidades. Então, se pegar assim, até a administração às vezes sofre quando algumas carreiras comparam, né? Não, os salários aqui da carreira X em São Paulo é uma das menores do país. E é um problema, sim, porque São Paulo tem até um dos custos de vida mais alto. Então, quando você fala, não, o funcionário dessa carreira ganha menos do que o cara lá do outro estado lá longe. Mas, assim, o estado lá, às vezes, está quebrado e o aqui não está. Então, é complicado, né? Mas São Paulo sempre conseguiu ali manter ali as contas equilibradas. Então, sempre fez superávit primário. E aí, em termos fiscais, eu acho que é um case, sim, para ser, às vezes, não replicado, porque os estados são muito diferentes entre si, mas para ser ali visto com atenção o que foi feito, né, para tentar copiar o que der para copiar. Agora, na área de políticas públicas, tem exemplos aí, como eu falei, assim, do Ceará. Então, acho que também é super batido o que eu vou falar, né, mas assim, tem comparações ali que o Paes de Barros e outros caras que pesquisam mais educação falam que, assim, você compara, às vezes, municípios
de diferentes estados com o IDH muito parecido e com resultados em educação muito diferentes e, às vezes, com recursos aplicados da mesma maneira ou até menos, né? Então, tem coisas ali não explicadas pela riqueza do município ou pelo dinheiro que é gasto, que se refletem em melhores indicadores. Então, o que é isso, né? É a gestão da escola, é uma meritocracia dos professores, sei lá, horário integral, vai lá e copia, tenta ver o que dá para copiar para a sua realidade. Então, tem espaço para melhorar. Acho que isso é muito, muito interessante, né? Demais a conta. Todo sentido. Guilherme, vamos nos encaminhando agora um pouco mais para o final. Queria, da sua parte, algum conselho para jovens estudantes de economia que se interessam bastante por essa parte de análise de conjuntura e de cenário, e também algum livro que você leu que te marcou bastante. Eu acho que, assim, para jovens economistas, primeiro, tem que saber muito o que é. Economia é um curso super legal, mas que abre espaço para trabalhar em vários campos, né? Às vezes é até meio... abre muitos flancos e o estudante às vezes fica perdido, porque ele não é um administrador, ele não às vezes, para quem gosta de macroeconomia, as posições não são muito, não tem um número muito grande, principalmente fora de Rio, São Paulo e Brasília, né? Então, às vezes, o cara gosta, mas, de fato, na vida real, os estágios não estão nisso, né? E aí ele tem que enfrentar um dilema do que vai seguir. Mas eu acho que, assim, então ele tem que identificar o que ele gosta. Estando numa faculdade boa, igual a FMG ou outras, assim, o cara tem muita possibilidade de crescer, porque, primeiro, tem estudantes muito bons ali, colegas, pares, tem essa parte mais de extensão, né, nas faculdades, de empresa júnior, liga de mercado financeiro, né, assim, tem opções. Então, eu acho que tem que dedicar muito a isso. Eu acho que faculdade nunca preocupe com, claro, dentro das possibilidades, né, mas nunca se preocupe com o salário que vai ganhar no estágio, assim, um paga um pouco mais, mas o depois, você tem a carreira inteira pela frente, né, então, às vezes vale acumular trabalho para fazer aquilo que gosta. E eu acho que, assim, aí eu vou falar da minha área, né? Para a área macro, acho que para a área acadêmica no geral também, mas para a área macro eu acho que é importante passar por um grande centro, assim, ter alguma experiência em São Paulo, Rio ou Brasília. Acho que tem que ter. E aí... assim, uma porta de entrada boa, como eu falei no começo, é um mestrado, né? Porque você vai como estudante, se ambienta ali dentro, e aí é uma porta boa. Eu acho que sempre vale. Mas, enfim, cada um tem o seu caminho e tal, enfim, mas para a área macro, eu acho que tem que ter uma experiência fora. Enfim, estudar bastante e ir atrás. Eu acho que quem está na UFMG, numa universidade desse tipo, tem que sonhar com o que quer, assim, sabe? Tem toda a condição de alcançar. Às vezes vai ter um caminho mais tortuoso, a realidade de cada um é muito diferente, né? Mas acho que dá para, assim... a pessoa consegue chegar lá, assim, acho que vale um incentivo, dar uma trabalhada forte, porque tem muita possibilidade. Agora, sobre o livro, é uma pergunta boa, né? Eu li muito nessa quarentena, eu li bastante, li vários livros que às vezes você vai comprando, né, e fica aí, você fica na sua estante, você não arruma tempo para ler. Eu li, por exemplo, eu li 3 Jorge Amado, eu li muita coisa de literatura, mas claro, aqui vamos falar de economia, né? Eu li um livro que o João Vilaverde me indicou, que chama The Economist Hour, que ele foi muito legal para entender a política americana, política econômica dos Estados Unidos em vários momentos. Então, ele
ele acaba... Enfim, tem um aspecto assim, do que ele conta, na verdade. Por que chama The Economist Hour? Porque ele conta o período na história dos Estados Unidos em que economistas começaram a ser chamados para governo, para posições de destaque no governo. Porque antes, essas posições ficavam ali com advogados, o economista não era muito ouvido, e ele passou a entrar cada vez mais no governo ali nos anos 60, 70, e aí não só o Banco Central, mas todos esses órgãos, até assim, a IFE dos Estados Unidos, aí os economistas ascenderam assim, a posição de liderança e de muita influência em relação aos presidentes. Então, conta assim, em vários momentos como que os economistas influenciaram na política monetária, na era lá do Reagan, na desregulamentação, aí depois, assim, tem uma leitura crítica em alguns momentos, mas como narrativa assim, histórica é muito legal para aprender. Então, acho que é uma dica boa para economistas que gostam assim, de política econômica e tudo. Um livro que eu gosto muito de indicar, que eu já li mais de uma vez, né? Pelo menos duas, mas às vezes eu volto, é um livrinho que chama Conversa com Economistas. Ele é de 96, ele tem 25 anos, mas ele entrevista ali 8 a 10 economistas da época, e quando eles estavam ali no meio da carreira ou começando, eles têm desde o Roberto Campos, da Conceição Tavares, aí pega essa turma do Real, entrevista do Baixa, o André Lara Rezende, acho que o Pércio Arida, e é legal, porque passa por muitos temas, assim, em formato de entrevista, né? Então você vê como é que é a cabeça desses caras pensando, e aqueles que eram mais velhos na época, que é o Roberto Campos, o Pastore está nesse livro, mas, enfim, não era um dos mais... Assim, os mais experientes ali na época tem casos muito legais, assim, da história, da economia no Brasil, então acho que também fica como uma dica. Acho que teria várias aí para dar, mas de bate-pronto, assim, não consegui pensar em mais. Muito obrigada, Tinoco. Foi excelente a conversa. Acho que todo mundo vai gostar também bastante de ouvir. Muito bom mesmo. Muito obrigado. Reforço as palavras da Irene. Valeu demais pelo papo. E aí, gente, eu que agradeço. Um prazer aí, e estamos sempre às ordens, tá? Fazer novos papos, discutir aí a conjuntura. Tem muitos desafios aí, né? Eu acho que os estudantes têm que se empolgar, porque dá para fazer o que gosta, né? Dá para investir aí para fazer o que gosta e para também ajudar a mudar o país aí no futuro, né?